A Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem do dia 29 de novembro de 1996. Os pedidos de socorro se ouvirão dos 4 ângulos da terra. Todos nós jamais poderíamos viver sem Deus, porque é o autor da vida e da nossa felicidade. Como o sol nos ilumina, o Espírito Santo nos faz enxergar tudo o que foi criado por Javé, nosso Pai. Amém. A fonte de onde se tira água para beber, se não cuidar dela, vai criando sujeira até o ponto de não ser mais potável. Assim é a alma da pessoa. Se não procurar servir o seu Deus, ela escurece até se perder, porque ninguém está livre do pecado. Ele rodeia a todo momento. Por isso eu vim ao mundo, para que todos tivessem vida. Só que ultimamente estão se esquecendo de mim por tudo o que o mundo vem oferecendo. O carnaval é um escândalo, mas a maioria gosta dele. Nos salões é só provocação, com suas músicas de malícia, e sempre está cheio. As praias vivem lotadas e tudo em direção ao pecado pela nudez. Os campos de futebol só servem para violência e nomes feios. Enfim, a minha presença pouco vale. Bento, filho amado, se eu fosse vingador, como meu inimigo é, a terra seria um verdadeiro inferno. Mas sempre procuro perdoar toda esta maldade que estão fazendo comigo. Só que tem um porém: o limite chegou ao máximo. A surpresa vai ser tão grande que os pedidos de socorro e de misericórdia se ouvirão dos 4 ângulos da terra, porque a consumação do século está próxima. O poder das trevas tomou conta da maioria. São muito poucos que estão à minha espera. Quem se deita e se esquece de mim, jamais verá um novo dia nascer. Junto com o diabo irão 3 partes dessa geração, para nunca mais incomodar os mais fracos, que acreditam em mim e com todo respeito. O chefe desta máfia está pronto para assumir. Ele se aliou até com membros da minha igreja que passeia Pedro. Ele irá tomar o comando, mas não por muito tempo, porque senão os que me pertencem seriam sacrificados como animais. Seria como viste em sonho nesta noite, meu filho, onde as pessoas primeiro ficariam sem a língua, para não falarem mais o meu nome. Depois um por um seria degolado. Mas para isso, meu pai abreviou este dia pelos escolhidos. Senão, ninguém escaparia das mãos desse tirano. Ele já conta com a sua vitória, mas se esquece de que acima de mim não tem outro. Só deixei chegar a esse ponto para que se cumprisse a Sagrada Escritura. Ser prudente nas coisas sagradas é ser rico na outra vida, porque passou da morte para a vida. Depois disso tudo acontecer, o homem, a mulher e as crianças jamais passarão pela morte outra vez, os que forem meus escolhidos. Agora, os que não serão mais meus irão viver num fogo que nunca mais se acabará. Filho, quem der ouvido a todas estas mensagens que estou te passando, posso perdoar todos os seus pecados. Do contrário, a sua hora está chegando. Jesus. Os pedidos de socorro se ouvirão dos 4 ângulos da terra. Mensagem de 96, mensagem de 29 anos atrás. Os pedidos de socorro, será que nós estamos vendo isso hoje, vivendo isso hoje? As pessoas já não têm, estão desanimadas, já não têm quase mais, já estão vivendo quase sem esperança, e de todas as formas. Pessoas sendo injustiçadas, já não acreditando mais na justiça. A natureza já praticamente não tem mais previsão nenhuma. É tempestade de um lado, tufão de outro. O pecado imperando esse mundo que a gente vive hoje.
E não adianta a gente pensar que sempre foi assim. Não, isso é notório. O mundo está ficando cada vez pior. O mundo está ficando cada vez mais insustentável de se viver. Aí, lamentavelmente, o que acontece? As pessoas vão entrando em desespero. Eu vejo isso. Não que eu estou reclamando da vida. Não que eu estou desanimado. A gente vê a diferença. Eu sou do século passado, mas tem uma grande diferença. A gente sente isso. E aqui Deus mostra, aqui Jesus fala aqui nessa mensagem, o porquê disso. Por que tudo está tão... Por que esse mundo está tão complicado? É fácil de entender. Para quem tem um pouco de fé, para quem pratica um pouco de religião, para quem está antenado nas coisas de Deus, ele consegue compreender que isso é um processo que vem ao longo do tempo evoluindo. Não tem mais como voltar atrás. Aquelas pessoas que têm esperança ainda que o mundo ainda vai melhorar, isso não vai melhorar. Isso só vai piorar. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Essa é a verdade. Não estou usando aqui de profecias, não estou falando sobre videntes. Isso é fato, está acontecendo no mundo. E Deus aqui fala o porquê tudo isso. Ele começa assim: a fonte de onde se tira a água para beber, se não cuidar dela, vai criando sujeira até o ponto de não ser mais potável. Assim é a alma da pessoa. Se não procurar servir a Deus, seu Deus, ela escurece até perder, porque ninguém está livre do pecado. O que está acontecendo no mundo hoje? Olha o pecado que o mundo hoje está cometendo. Queira ou não queira, é muito pecado. As pessoas não estão mais respeitando ninguém. As pessoas não estão respeitando mais a igreja. As pessoas não estão respeitando mais a Deus. É um desafio. As pessoas não estão respeitando mais a dignidade do ser humano. É só uma exibição de corpo, é só luxúria. O caráter da pessoa hoje só quer se dar bem. Não importa se eu vou ter que passar a perna ou trapacear um irmão, eu quero me dar bem. Que mundo que é esse? É um mundo do cão? Pois eu diria o seguinte: eu tenho um cãozinho em casa, é pior que o mundo de cão. O cão ainda respeita um outro. O ser humano está perdendo totalmente a essência de que deveria ter, a semelhança de Deus. Estamos nesse caminho, nesse processo, e não tem mais como retroceder. Continuando a mensagem aqui, Jesus fala: o poder das trevas já tomou conta da maioria. É o que eu estou falando. Não é que vão sair matando por aí. Não é isso que eu estou falando. Graças a Deus que não, o mundo já estaria numa bola de fogo. Mas é a frieza das pessoas, a indiferença das pessoas. Ninguém mais quer saber de fazer uma oração, de rezar, de participar de uma Santa Missa. Ninguém mais tem um bom conselho para dar para o outro. É daquele que mais pode. A justiça. Que justiça estamos falando? Aqui no Brasil? Faz tempo que não tem mais justiça. Não adianta dizer que tem justiça. Os poderosos, os ricos, ficam isentos. Não tem cadeia para eles. O pobre apodrece. O humilde apodrece na cadeia. Eles não morrem na cadeia, eles não estão nem aí. Isso é justiça? É esse o mundo que vocês ainda esperam que vá melhorar um dia? Não tem mais volta. Esse mundo está
na mão do Satanás. Ah, mas tu não pode falar isso, Alex. Falo. É o que eu vejo. É o que eu sinto. E aqui na mensagem Deus confirma isso. Fala assim: o chefe dessa máfia está pronto para assumir. Ele já aliou até os membros da minha igreja que passeia Pedro. Aí você acha que o Satanás não está dominando o mundo? O chefe da máfia já dominou. Já está dominado. O que nos resta fazer? Rezar. Manter a nossa fé, que isso não vai permanecer assim. Podemos não estar mais aqui, mas Deus vai vir, devido à sua promessa, consertar esse mundo. Esse mundo que Ele construiu com tanta perfeição, com tanto amor. Ele não vai entregar na mão do inimigo dele. Ele não vai deixar. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa garantia. Esse é o nosso consolo. Que o mundo um dia será melhor, mas através da intervenção de Deus. Do homem não, porque o homem está dominado. E continuando aqui na mensagem, Jesus fala assim: ele já conta com sua vitória, mas esquece que acima de mim não existe outro. Hoje, atualmente, nós estamos vivendo uma situação aqui no Brasil que eu acredito que não é diferente de outros países, onde existe uma luta do mal contra o bem. Não é mais uma luta partidária, não é mais uma luta de gênero, não é mais uma luta de ideal, é a luta do bem contra o mal. Pessoas estão perdendo a esperança que já não tem mais jeito o Brasil, já dominaram. Mas eu vejo uma esperança no fim do túnel. Não há mal que perdure. Não há mal que fique para o resto da vida. Essas pessoas do mal um dia encontrarão. Aqui no Brasil, acredito que muito breve. Então o que nós podemos fazer nós devemos fazer, não é podemos fazer, devemos fazer. Não perder a esperança e se agarrar com Deus. De que maneira? Rezando, respeitando, confiando nele, sabendo que só ele tem a solução e não outro mortal qualquer. Aqui no Brasil teve uma pessoa que tentou salvar o Brasil, mas onde foi parar? O mal é muito maior hoje em dia. O mal está, infelizmente, está mostrando sua força. E nós, pessoas fracas como somos, estamos à mercê dele, do mal. Então eu volto a insistir, não podemos perder a esperança. Temos que se agarrar com Deus. Não podemos entregar o ponto, a tal ponto de achar que está tudo perdido. Senão, que sentido faria esse nosso trabalho aqui? Que sentido faria Deus prometer uma coisa que não irá acontecer? Não faz sentido. Só que, para que esse mundo não fique totalmente contaminado, Deus explica aqui. Não deixe as trevas tomar conta do mundo. Não desanime, não perca a esperança. Aqui na mensagem Deus fala que 3 partes já estão perdidas. A gente para pensar 3 partes. 3 partes do quê? 3 partes do mundo. No planeta Terra existe 7 bilhões e alguma coisa de gente. Vamos arredondar para 7 bilhões. Se ele está falando em 3 partes, porque ele dividiu sobre 4. Uma parte dá 1.750.000.000 pessoas. Milhões de pessoas. Então tem muita gente ainda se salvando. E tem muita gente para se salvar.
É o que Deus está falando aqui, não sou eu. Deus sabe tudo. Deus sabe do passado, sabe do presente e sabe do futuro. Então tem muita gente boa ainda para se salvar. Então, com esse nosso trabalho de evangelização, trabalho sério, que a gente busca mostrar a verdade, porque a verdade foi apresentada ao profeta através dessas mensagens. Esse é o nosso trabalho, para que as pessoas não desanimem, não se dê por derrotadas. O mal vencerá, com certeza, eu tenho certeza disso. Por isso que, até a minha morte, jamais eu vou desistir. Jamais eu vou me dar por vencido. Foi assim que aconteceu com aquelas pessoas que foram jogadas aos leões, os mártires. Eles morreram, mas não perderam sua fé, não desanimaram. Que possamos entender isso. Vamos continuar com a nossa fé, vamos continuar rezando, porque nada está perdido. Esse é só um período, esse é só um processo dessa coisa diabólica, desse plano diabólico. Mas com certeza ele acha que está ganho, mas muito em breve irá perder. A terceira mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Mensagem do dia 29 de novembro de 1999. Uma só fonte existe para saciar a sede dos que vêm a mim. E desta fonte depende para a vida de cada um. Um reservatório grande pode cobrir uma cidade inteira de água doce e potável. Do mesmo jeito é o meu coração. Quem vem a mim, ligado fica, recebendo este líquido mais precioso que existe e que vai caindo no coração de cada um. É baseando-se como as caixas d'água que recebem a água dos grandes reservatórios. Os corações, meus filhos, são criados por mim, mas cada um é diferente. Não na formação, mas no sutil modo de vida. Como os dedos têm suas digitais diferentes uma da outra, o coração também tem. Nenhum de vós tem o mesmo sentimento, o mesmo sentimento igual. Podem existir bilhões de seres humanos, mas ninguém tem a mesma cópia neste sentido. Olhem bem que cada cabeça tem sua sentença, conforme o que passa por ela, o coração recebe. Por exemplo, se depender de só pensar em mim o dia todo, não cairá a energia que sai de mim. Mas se vier pensar para o lado mal, cairá como uma queda de energia elétrica, por ter sido atingida por qualquer coisa. Assim, meus filhos queridos, é o vosso coração, a peça mais principal do vosso organismo. Uma pequena ideia. Antes da hóstia ser consagrada, ela pode estar num saco de papel, numa bolsa ou em outra vasilha. Mas depois de consagrada, para onde ela vai? Para o cibório, onde meu santo corpo fica, e ali só os sacerdotes é que poderiam tocar e mais ninguém. Se um sacerdote ler esta mensagem e não vier acreditar no que estou explicando, então que ele vá até a sala de operação com sua mão sem luva e suja, para ajudar o paciente, e ver se os médicos o deixam. Cada um, meu filho, tem a sua especialidade. Por isso, o teu coração recebe de mim uma água pura e que faz a cada um produzir um trabalho diferente do outro. Olhe que ninguém é cópia. Pode ter 1 milhão perto um do outro, mas ninguém faz o que tu fazes. Todos têm dentro de si um sistema diferente. Lembrem-se disto, meus filhos e filhas. Se todos tivessem o mesmo sentido, o que seria de mim? Sim, se dependesse de serem todos ladrões, então nada mais sobraria para mim. E se todas as mulheres não quisessem ser mãe, a terra ficaria vazia novamente. As digitais que teus dedos têm, teu coração é muito mais. Só que os teus olhos não podem ver, mas só eu posso.
Jesus. Essa mensagem aqui fala do coração, mensagem de 1999. E nessa mensagem Jesus revela: os corações, meus filhos, são criados por mim, mas cada um é diferente, não na formação, mas no sutil modo de vida. Como os dedos têm suas digitais diferentes uma da outra, o coração também tem. Nenhum de vós tem o mesmo sentimento igual. Não desacreditando nas mensagens, mas para se aprofundar ainda mais no que está escrito e mostrar para as pessoas que é impossível, né? Vir da cabeça do Pai essas mensagens. Eu fui pesquisar na internet, né? Como é que é feito, como é que é nosso coração. Aqui eu só coloquei assim, o coração humano, anatomia, estava na internet. Não existem diferentes tipos de anatomia do coração humano como norma geral. A anatomia padrão do coração humano é universalmente a mesma, com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, válvulas específicas e um sistema de circulação sanguínea. No entanto, existem variações anatômicas normais e anomalias congênitas que podem fazer o coração de um indivíduo ser diferente do outro. Aqui a mensagem fala, né? Como as digitais. Cada um tem a sua digital diferente, assim também é o coração do ser humano. E Jesus fala aqui: olhem bem que cada cabeça tem sua sentença. Conforme o que passar por ela, o coração recebe. Por exemplo, se depender de só pensar em mim, o dia todo não cairá a energia que sai de mim. Mas se vier pensar para o lado mal, cairá como uma queda de energia elétrica, por ter sido atingida por qualquer coisa. Então, o que Jesus está falando nessa mensagem, tudo que a gente carrega no coração é o que a gente escuta, o que a gente olha, o que a gente procura aprender, o que a gente procura fazer. Vai tudo carregado no nosso coração. E Jesus vai julgar a gente pelo nosso coração, como muita gente fala, né? É o que você carrega no coração. É o que você procura guardar no coração. Hoje em dia, muita gente, infelizmente, tem um coração de pedra, tem um coração profano, vendido, porque é o que querem, é o que procuram. Jesus, há muitos santos, na história da Igreja Católica, existem muitos santos que Jesus trocou o coração com eles, como Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Padre Róis. Está escrito lá também: um evento místico extraordinário que ilustra a profundidade da união que os santos podem alcançar com Deus é a troca dos corações. A pessoa chega assim num grau de santidade tão grande que faz tudo o que Deus quer. Faz tudo como Deus pede. E o coração dele bate junto com o coração de Deus. É isso que Jesus pede nessas mensagens para os sacerdotes. Ele fala aqui: se um sacerdote ler essa mensagem e não vier acreditar no que estou explicando, então que vá até a sala de operação com sua mão sem luva e suja para ajudar o paciente e ver se os médicos o deixam. É o que Jesus está tentando explicar em todas as mensagens. Os padres foram escolhidos, consagrados para servir a Deus. Por isso ele pede que ninguém toque na Santa Hóstia, só os sacerdotes. Que ninguém suba no altar, só as pessoas consagradas, escolhidas por Deus. Hoje em dia, infelizmente, a Igreja Católica está virando um palco em que até os evangélicos estão falando. E não aceitam as mensagens, por quê? Porque falam o que Deus quer. E como essas pessoas estão com o coração endurecido, eles não sentem mais o chamado de Deus, não querem mais ouvir o que Deus fala. Deus fala também em Ezequiel 36, 26. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne. O que ele quer dizer com isso? Removerá a dureza, a insensibilidade, a teimosia do nosso coração. Coração de pedra, o ser humano se torna como uma pedra, insensível aos chamados de Deus, às coisas de Deus, às coisas santas, e teimosos. Mesmo vendo que estão errados, não voltam atrás. Ele substituirá por um novo ser mais receptivo, sensível e capaz de seguir as leis divinas. Um coração de carne, um coração bondoso, um coração que ama a Deus, que carrega o amor de Deus. É isso que ele fala nessa mensagem.
Uma só fonte existe para saciar a sede dos que vêm a mim, e desta fonte depende para a vida de cada um. Hoje em dia, por que as pessoas não querem mais ouvir a Deus? Não querem seguir os ensinamentos de Deus, mesmo na Igreja Católica? O que a gente vê é muito show. Muitas pessoas se convertendo, mas não à religião, não à mudança de vida, não a fazer o que Deus quer, mas sim a comodidade, a novidade, espetáculos. Por que a Igreja Católica, nos últimos anos, estava perdendo tanto para os evangélicos? Porque lá eles cantavam alto, tinha muitos instrumentos na igreja, era aquela choradeira, falando em línguas estranhas, milagre um atrás do outro. E a Igreja Católica sempre foi uma igreja séria. Silêncio, respeito, oração, confissão. Ninguém é melhor do que ninguém. E agora está se tornando tudo igual. Todo mundo pode falar na Igreja Católica. As mulheres estão dando o Santíssimo Sacramento, não precisa se ajoelhar. Show! Os sacerdotes fazendo show. E agora as pessoas estão voltando para a Igreja Católica. Muitos estão caindo nessas armadilhas na internet. Lá tem muita gente. Está convertendo tanta gente para o erro, para as coisas erradas. Não adianta. Olha os exemplos dos santos. Quem foi o Santo Padre João Batista Ross? Ainda não foi canonizado, porque ele pediu para Deus que ele não chegasse a ser canonizado aqui na terra, ele queria ser só de Deus. Mas olha, procura conhecer a vida do Padre Ross, as santas missas que ele rezava. Vocês conseguem imaginar o Padre Ross fazendo show? Vocês conseguem imaginar um evangélico falando numa igreja do Padre Ross? Santa Teresa d'Ávila, que Jesus também trocou o coração com ela. Vocês conseguem imaginar a Santa Teresa d'Ávila fazendo show por aí com evangélicos? Aceitando outras religiões dentro do seu convento, dentro da sua igreja, passando pano o que está acontecendo em Roma? Santa Teresa, que era tão séria, tão certa com as coisas de Deus. E a Santa Catarina de Sena, eu ainda não li, mas a Ana Maria já leu, eu acredito que ela fala. As mensagens, o livro que ela escreveu, o Diálogo, ali Jesus chama as mulheres que andam atrás dos padres de diabos, Satanás. Jesus já falava isso para Santa Catarina de Sena. Imagine o que ele não falaria hoje para esses padres que andam atrás de crianças. Aí vocês acham que a mensagem do profeta é muito forte? Olha o que é uma pessoa que serve a Deus. Olha o que é um coração que serve a Deus, que foi transformado por Deus em carne, não em pedra como essas pessoas de hoje em dia. Eles viviam a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. E por isso Deus chegava a trocar de coração com eles, porque o coração deles batiam como o coração de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, as leis de Deus. E é por isso que muitos já passaram por aqui, muitos sabem das mensagens e não aceitam, porque o coração está como uma pedra, insensíveis, teimosos. Mesmo vendo, não reconhecem que estão errados. Não dão o braço a torcer que essas mensagens não podem ser da cabeça de um homem de terceira série primária. Como é que o pai ia saber que cada coração tem um sistema diferente como as digitais? Nenhum coração é igual. Está lá na internet, vão procurar. Cada coração tem um jeito diferente. É muito séria essas mensagens, é muito séria essa obra. Se tiver algum sacerdote ainda por trás das cortinas, atrás das paredes, escutando, meditem bem, reflitam bem, peçam para Deus lhes dar um coração de carne, um coração que ame a Deus de verdade, que tire essa teimosia, essa insensibilidade com as coisas santas, que não importa, eu estou fazendo a minha parte. A missão de nós católicos é
divulgar a Deus, fazer que Deus seja amado e respeitado aqui na terra. E o que a Igreja Católica está fazendo, infelizmente, hoje em dia, como as evangélicas? Fazendo de Deus um mito, um show, as missas. E Deus vai cobrar de cada um, de cada coração, de cada cabeça. Cada cabeça tem a sua sentença. Conforme o que passa por ela, o coração recebe. Muita gente fala que Deus vai julgar o coração. Presta atenção no que você está fazendo do seu coração. Se você é insensível aos apelos de Deus em tantas mensagens pelo mundo inteiro, se você é teimoso, seu coração se tornou uma pedra e esse Deus não aceita. A Graziele vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem do dia 29 de novembro de 2004. Não se esqueçam de mim para abençoar o vosso alimento. Divino amor, se não é errado perguntar ao Senhor qual o fruto que o Santo Mestre criou que possa nos dar saúde e resistência, Senhor. No alimentar, tudo que criei é para o vosso bem, porque depois que cada um foi feito, todos foram abençoados por mim, e nenhum tinha germe por dentro que viesse a se estragar. O meu adversário foi pela sua inveja que se infiltrou no meio, como em quase tudo, para estragar o que eu fiz com tanto amor. Meu filho Bento, onde é que queres chegar, me perguntando qual dos frutos que te serve para teres uma boa saúde? Desde a hora que tiveres desejo de comer uma fruta, não existe essa ou aquela que não tenha o que precisas, e para o bem de todos. Só que agora tem que se tomar cuidado com os fertilizantes que se põem nos pés frutíferos, para não pegarem larvas que venham a estragar os frutos. Esse sim é o perigo da má alimentação, que pode provocar muitas doenças, como câncer, alergia, má digestão e cólicas, devido às substâncias que estão nos frutos. Veneno este que se leva até o estômago e que é o causador do que vem acontecendo, pessoas sendo envenenadas. Tomem muito cuidado na hora de comerem quaisquer frutos ou legumes. O melhor seria se cada um plantasse sem o uso de fertilizantes. Daí sim a saúde seria bem melhor para toda a humanidade. Mas, como a ganância tomou conta, os que plantam querem ter lucros maiores, e o governo nada faz para impedir o uso dos fertilizantes fortes nas frutas e verduras. Meus filhos, não deem ouvido quando ouvem dizer que este é bom ou aquele não é bom para a vossa saúde. Isto é como dizer que eu não soube criar os frutos certos para o bem de vossa saúde. Todos foram abençoados por mim, desde a hora que saibam se alimentar. Se for para serem cozidos, usem o tempo certo, e se é para levarem ao estômago as frutas, lavem-nas bem com água sem usar detergente, porque a água já tem o que se precisa para lavar todo tipo de sujeira. O que ela produz, nenhum homem pode saber. São segredos só meus. No entanto, dela fiz que qualquer ser humano ou animal venha a bebê-la e ela tenha a temperatura certa para não prejudicar a alimentação. Fora disso, o homem procura se prejudicar, como beber qualquer líquido muito gelado. Quando isso acontece, o próprio estômago recebe como que um choque que pode levar até a morte. E é isto o que o meu inimigo quer, que morram mesmo antes de chegar o tempo. Meus filhos, a orientação daqui para frente é esta. Antes de se sentarem à mesa, não se esqueçam de mim para abençoar o vosso alimento, porque horas virão em que a maioria não terá mais o que comer, devido à contaminação que a terra vem recebendo e às pragas que invadirão pela terra inteira. Estejam sempre comigo, que vos garanto que em tudo o que vem acontecendo, virei dar um basta. Jesus. Mensagem de 2004 vem nos alertando da fé que devemos ter em tudo aquilo que Deus fez para nos proporcionar felicidade, garantia de vida, saúde, bem-estar. E só acontece o que está acontecendo porque o homem é muito leviano, né? Acredita em tudo que o outro faz, acredita em tudo que se fala. Mas aqui Jesus vem nos afirmando: confie nele,
Não vá atrás dessas conversas que diz que tal alimento faz mal, tal fruta faz mal. Nessa mensagem ele está afirmando, né? Que eu sempre combati também contra isso, quando me vem falando que tal fruta faz mal para a diabetes, tal fruta faz... Eu sei que faz pelo açúcar que tem, mas não a fruta em si, o veneno que está nela. Eu, graças a Deus, eu tenho essa diabetes, né? E não é pouca, é bem alta, mas eu como de tudo. Eu peço para que Deus abençoe a comida antes que eu vou ingerir, e eu creio que Ele abençoou. E graças a Deus eu estou aqui, bem, né? A diabetes continua, mas eu estou bem. Então é o que Ele pede, confie nele. Como pode cair na cabeça de um ser humano que Deus fez algo que vai prejudicar o ser humano, né? Tudo o que Ele fez é perfeito, não tem defeito em nada do que Ele fez. Daí vamos puxar agora para um outro assunto, mas nesse sentido, se Deus suscitou o profeta em nossos tempos, para que foi? Não foi para o nosso bem? Como pode a gente acreditar em outras pessoas que criticam o trabalho que ele fez, ou que dizem que todo o trabalho dele foi contra a igreja? É para denegrir a imagem de um ser humano? É para chamar atenção, ser radical nos assuntos que falava? Não, foi para o nosso bem. E é por isso que não podemos acreditar nas conversas contrárias, né? Se hoje nós temos aqui a vida que nós temos, nós que eu falo somos essa família Palavra Viva de Deus, são todos vocês também. Nós estamos caminhando de uma forma que a gente crê o mais correta possível, comparando ao mundo aí fora, né? Comparando as atitudes do ser humano. Nós estamos caminhando correto, sofrendo um pouquinho, muito pouco, comparado a que tantas pessoas sofrem, mas por uma causa justa. Aqui no santuário, ainda hoje conversando aqui, nós temos a visita do seu Mário e a dona Eva aqui em nossa casa hoje, sejam sempre bem-vindos, e conversando um pouquinho com eles ali dos assuntos aqui sobre o santuário, né? Que eles já têm um pouco de conhecimento, vocês que fazem parte da obra também têm conhecimento. Por que a gente luta para manter esse santuário digno para receber Jesus novamente? Porque cremos que é verdade, o que ele enviou, esse profeta, essas mensagens, essas palavras não foram em vão, não pode ter sido em vão. Quantos já apareceram aqui no santuário tentando mudar alguns detalhes? Se fosse de cada pessoa a gente tivesse aceito essa pequenina mudança, hoje o santuário estaria totalmente diferente. Talvez estaria com 2, 3 sacerdotes, mas o que adianta isso? Ter um sacerdote lutando contra o que Jesus falou? Hoje, né, voltando ao assunto então da alimentação, hoje nós temos todos os alimentos, fora da época ainda. Mas por quê? Porque eles manipularam, eles infringiram a lei de Deus. É tal tempo para cada coisa, né? Mas não, o homem por ganância, então, com produtos químicos, consegue conservar, consegue antecipar, consegue atrasar, e assim a gente tem todos os tipos de alimentação o tempo inteiro, mas não são saudáveis. Voltando aqui para o santuário, nós poderíamos ter sacerdotes junto a nós, todos os sacramentos sendo feitos, mas não é o que Jesus nos pede. Então, basta a gente ser obediente a Deus. Deus sabe o que faz. É a nossa impaciência que não permite que as coisas aconteçam da forma correta, né? Nós somos muitos afoitos, nós queremos tudo na hora que a gente acha que é o certo. Não, eu quero agora, tem que ser agora, e não é assim. Se for para não ter mais sacerdote aqui no santuário, que seja feita a vontade de Deus. Mas se vai ter, o momento certo vai acontecer. E a gente, mas eu tenho um filho para casar, eu tenho filha para casar, eu tenho meu filho para ser batizado, e cadê? Vamos ficar esperando até quando? Até quando Deus quiser. Assim como vocês têm seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, lá o que for, né? Esperando, nós aqui também estamos esperando. Eu tenho 3 filhos noivos, 3 filhas noivas, né? Esperando o casamento. Mas se não for para vir para sacerdote aqui para o santuário, vão ficar noivos por resto da vida, né? Eu não vou buscar um padre lá fora para botar um padre só para casar aqui dentro? E daí? Que responsabilidade é essa? Que atitude de dirigente é esse? Não, as coisas têm que acontecer da forma correta. Todos nós estamos passando por momentos difíceis e ao mesmo tempo não estamos, porque a gente tem tudo que nós precisamos na nossa vida, tudo. Um pouquinho só é de ser afoito, né? Querer tudo do nosso jeito as coisas. Então, nessa mensagem está bem clara, né? Está bem explícito aqui. Esses fertilizantes, essas coisas que foram postas na comida, é o que hoje está acontecendo na Igreja Católica.
essas mudanças, essas injeções, esses ânimos que foram dados aí, essas renovações na igreja, tudo para destruir a igreja. A igreja já estava correta como Deus deixou. Não precisava ter mudado nada. Fizeram o Concílio Vaticano II, né? Aquele padre lá que nos criticou, falando aqui, ainda alegando pouco caso, né? Não sei se é lá de Santa Catarina ou lá do Rio Grande do Sul, tem um tal de... A igreja tem até um tal de Papa lá, Papa Pedro II. Vá para lá então, lá eles não tem nada. É preferível nós ficar sem nada. O que vocês acham que não é nada para vocês, para nós é muito, né? Nós temos o amor de Deus, nós temos a proteção de Deus. Deus nos fala que espiritualmente Ele nos comunga, espiritualmente Ele nos confessa. Isso é balela, isso vocês estão falando. Bom, se vocês não querem acreditar, o problema é de vocês. Nós cremos nisso. Nós já temos 53 anos de obra. Eu já sou um senhor, já sou avô. Eu não vou mudar meu estilo de vida agora porque vocês acham que nós estamos errados. Tudo deu certo até agora. A nossa vida até agora foi um caminho correto. Ah, mas cadê então o pai de vocês? Cadê esse profeta? Ele já fez a etapa dele. Então eu posso perguntar para vocês, cadê São Pedro? Cadê São Paulo? Cadê São Francisco? Não tem mais valor para vocês então? Porque não estão aqui? Corpo físico? Fizeram o trabalho deles muito bem feito e voltaram para o lar deles. E é isso que nós estamos almejando, né? Fazer o nosso trabalho e voltar para o nosso lar também. Assim deveriam todos pensar. Ou vocês querem viver aqui eternamente? Acha que isso aqui é o paraíso? O paraíso é o outro lado. Ouvindo um pouquinho do programa lá do podcast no Eugênio, o Fábio falou, né? Não sei se foi nesse programa, acho que foi nesse programa. O Fábio falou sobre a obra, sobre o profeta, sobre a veracidade dessa obra, sobre a veracidade dessas mensagens. Não tem o que contestar. Não tem o que questionar nessas mensagens. Não tem como um ser humano humilde, ou por mais estudado que fosse, elaborar essas mensagens todas, porque elas batem com a Sagrada Escritura. Se você pegar a mensagem do dia de hoje, de cada ano, o assunto é parecido um com o outro, quando não tem frases iguais falando do mesmo assunto. Então não tem como uma cabeça humana fazer isso, né? Com 4.708 mensagens. É impossível isso daí. Então é só uma falta de crer de vocês, uma falta de aceitar, uma falta de humildade. Falta do quê? Não tem nem o que a gente também acusar vocês. Vocês têm que abrir o coração de vocês e permitir que Deus entre nele. É dessa forma que tem que acontecer. Já falei aqui uma vez, ou mais de algumas vezes, né? Já falei aqui. A minha avó, a mãe da minha mãe, uma mulher honrada, uma mulher católica, uma mulher que soube educar seus filhos, uma mulher forte, meu avô igual, conheceu o pai desde de jovem, eram vizinhos, e ela disse uma vez para o pai: Bento, eu sei que tu não está mentindo, eu sei que tudo isso é verdade, só que eu não consigo acreditar, eu não consigo entender que isso que parte de ti é de Deus. Mas por que ela não entendia, sendo tão boa e tão caridosa e tão católica? Porque não se permitia pegar uma mensagem e ler, ouvir atentamente o que o profeta estava falando. Outra tia minha também, do mesmo jeito, conheceu o pai lá na juventude e dizia: Bento, eu sei que tu é uma pessoa honrada, eu sei que tu fala a verdade, mas eu não consigo acreditar, eu estou sendo sincera. Não adianta eu mentir para ti e dizer que eu acredito, se eu não acredito. Mas por que isso acontecia? Porque eles não se davam, né, o luxo de dizer: não, eu vou participar junto com vocês, eu vou ficar uma semana ouvindo as tuas mensagens todos os dias. Vinha para cá, ficar aqui, a avó podia fazer isso, né? Não aqui, mas lá em Joinville. Não tinha mensagem, a avó? Tinha, né? A avó foi em 98, tinha sim. A avó, ela podia chegar muito bem e dizer: ó, Bento, então eu vou ficar uma semana contigo aí, para ver todo dia tu sair do quartinho, eu quero ver essa mensagem. Mas não dava esse prazer, né? Pessoas talvez assim com uma opinião formada e não voltavam atrás. Os meus tios, né? Os irmãos do pai, conheceram o pai foi o último irmão, o último filho. Então, todos eles conheceram o pai desde pequenininho, desde bebê. E por que não deram essa chance de dizer: não, Bento, eu quero estar do teu lado? Lá no finalzinho, alguns dos tios vieram, né? Alguns irmãos dele estavam aqui junto com eles. Tanto que o tio João, na época que estava aqui, que teve aquele sinal na lua, né? No sol contrário, né? O brilho contrário, né? O efeito contrário. E o que Jesus falou naquele dia: hoje foi um dia muito feliz para mim, porque o teu irmão está aí te ouvindo. Está ouvindo o que eu estou passando para ti. Ou pela primeira vez o teu irmão me alegrou, uma coisa assim, né? Olha só, com 80 e poucos anos de idade. Então isso tudo é muito sério. A Aline comentou, o Alex comentou, essa obra é muito séria. Isso não é uma brincadeira. Hoje nós aqui, os filhos, estamos levando em frente
Agora, vira e mexe, eu recebo algumas pessoas me falando, me dando parabéns pelo jeito que estamos conduzindo aqui o santuário, né? E eu sei que isso é de coração que a pessoa está falando, porque eu creio que nós estamos conduzindo de verdade muito bem isso aqui mesmo. Não permitindo que o erro lá de fora venha cá para dentro. Acontece, né? Nós somos humanos, nós erramos, nós temos falhas, mas nós estamos lutando por isso aqui. Com dificuldade muitas vezes, dificuldade financeira muitas vezes, mas não baixamos a bola. Hoje o pai falou pela manhã, né, do tempo que nós passamos por dificuldade, mas nunca desistimos. E está assim até hoje. A gente não desiste, por quê? Porque isso aqui é verdade. Quando a gente fala, se for para ficar só nós, a família, não é com arrogância isso. É que se for para ficar só nós vamos ficar. Porque isso aqui é verdadeiro. Se nem nós, né, que somos a família aqui do profeta, que somos os filhos dele, se nem nós não tivermos essa convicção, quem vai ter? Quem vai dizer assim, não, eu vou bater pé lá? Eu sei que muitos dão a vida por isso aqui também, graças a Deus. Deus seja louvado por isso, porque Deus tocou no coração de vocês também. Mas nós aqui somos assim a chave que abre e fecha aqui o santuário, nós não podemos mudar nada aqui dentro. Nós vamos lutar, lutar e lutar. Pode vir a dificuldade que for, ninguém está pedindo para que venha, né? Mas pode vir. Nós não vamos desistir disso aqui. Então isso aqui é muito sério. É uma obra muito, muito sagrada, né? Então isso aqui nós devemos dar nossa vida por isso aqui. Eu enfrento às vezes barreira aí com família, com familiares, com esposa, com filhos, mas eu não baixo guarda. Sou tratado como coronel às vezes, né? Ditador, não faz mal. Eu vou lutar por isso aqui. Isso aqui tem que ser dessa forma, porque muitas vezes eu saía com o pai para fora e o pai me falava as coisas, né? E isso foi cravando dentro de mim. São coisas que ele me passou direto. Não tem como qualquer pessoa, qualquer irmão meu vir falar algo contrário daquilo que o pai falou. Eu não vou mudar. Foi ele que me falou, né? Foi ele que deixou dentro de mim esse sentimento. Claro que foi Deus, né, que me tocou primeiro, mas ele foi reforçando, ele foi alimentando aquilo ali. Muitas vezes falava, Zeca, não é por aí, é por aqui. Zeca, não é assim. Zeca, olha aqui. Muitas vezes ele me testou, né? E jogava coisas na minha mão para ver o que eu fazia. Então, tudo foi um aprendizado ao longo dos anos. Não foi assim, eu fiz um curso para fazer isso aqui, para estar aqui hoje, né? Eu vivi, eu senti, não só eu, meus irmãos todos, né? Todos eles. Porque o pai foi um pai exemplar. Ele não deixou um filho longe do outro. Sempre lutou para que nós estivéssemos sempre juntos. Fazia questão que nós festejássemos os nossos aniversários, Natal, Páscoa, juntos. Para sair, se ele pudesse, depois não podia mais, né? Ele pagava o dia de cada um, mas para estar junto. Ele queria ver a família unida, a união entre família. Rezar, agradecer a Deus. Vocês sabem disso, tanto que ele falou disso, né? Cada filho que nascia, ele levava para agradecer. Então foi um exemplo de pai que a gente encontra hoje em poucos. Não sei se tem igual, né? Deve ter muita gente boa nesse mundo, mas que eu não tenho conhecimento. Então, tudo que ele nos passou foi porque Deus passou para ele para passar para os filhos. Deus tocou também em nós na época, né? Deus fala que todos foram tocados. Então, isso aqui, para nós, não tem o que a gente questionar ou ficar em dúvida de alguma coisa. Como eu falei sexta-feira ali no púlpito, né? Ontem. Como é que pode ter pessoas que estão há tempo aqui na obra e dizem agora eu vou dar uma aliviada para ver o que eu quero da minha vida? Até quando é isso, então? Já tem que estar mais do que decidida a sua vida, né? Não tem qualquer proposta que venha do mundo para mudar o sentimento nosso aqui, hoje, sobre santuário, sobre Deus, a igreja mudando do jeito que está mais do que escancarado. Eu não sei como tem pessoas ainda que acreditam lá, né? Não sei o que espero que ele faça, esse que lá está no comando, que já está demais até o que está fazendo, né? E a gente vê as pessoas ainda com um pouquinho de dúvida na cabeça, um pouquinho de... Vamos esperar mais um pouquinho, né, ver o que acontece. Então, essa mensagem aqui dá para a gente assim, fazer a comparação dela, né? Quando Jesus fala da alimentação, que ele jamais fez algo que fosse para prejudicar o ser humano, como o que está acontecendo hoje na nossa situação com essa obra, a Palavra Viva de Deus. Ele pôs esse profeta junto a nós, abriu o céu, né? Permitiu que o céu se comunicasse com todos nós aqui na terra. Para quê? Para mostrar a verdade, para mostrar que ele não quer o mal de ninguém, ele quer o bem. Ele mostrou onde estava o erro, mostrou onde não gosta, onde ele gosta, que a gente faça, o que não faça. Então nós temos tudo para andar, vamos dizer assim, da forma mais correta possível. Os erros, os fracassos que acontecem, as culpas todas são nossas.
Nunca a gente pode dizer, mas isso aqui aconteceu porque Deus permitiu, porque foi culpa dele. Não. Sempre é erro nosso, sempre é um desvio nosso, sempre é algo que a gente deixou de fazer. Então acontece o que acontece. Cemitério é simplesmente o lugar do repouso dos mortos. A palavra cemitério vem do latim caimiterium, que literalmente significa dormitório, como a palavra grega de onde se origina. Dormitório, lugar de descanso. Lá estão aqueles sobre os quais a igreja reza dizendo: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Os corpos dos fiéis cristãos dormem à espera da ressurreição. A igreja chama o cemitério o lugar onde dormem os fiéis. O ritual romano fala da bênção, do lugar onde dormem os fiéis. Que expressões! Na linguagem cristã, o cemitério chama-se também Campo Santo, e há lugares onde o denominam também Campo de Deus. Os povos pagãos tinham do cemitério uma ideia ou superstição ou muito grosseira e materialista. Os romanos o denominavam putreori, lugar onde se apodrece. Os pagãos modernos têm horror ao cemitério e pensam mesmo em aboli-lo, substituindo-os pelos macabros fornos crematórios. Entretanto, é um lugar sagrado, uma lição perene para os vivos e a recordação do nosso nada, de nossa miséria, mas também de nossa imortalidade e da ressurreição da carne. É um lugar sagrado. Tem esse caráter sagrado, por mais que o laicismo tente reduzi-lo a um simples depósito de cadáveres, destinados ao apodrecimento. Nosso corpo é sagrado, é o templo do Espírito Santo. Ainda depois de separado da alma, há de merecer todo respeito, porque um dia ressuscitará. Esse é do livro sobre as almas do purgatório que estou lendo. É um lugar santo que a gente deve sempre, quando passar na frente, também se benzer, né? Como fosse um templo de Deus, ele fala. O cemitério. Maria Aparecida vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário. São muito poucos que procuram saber como se comportar diante de Deus. Mensagem do dia 29 de novembro de 2013. Mãe Santa querida, eu gostaria de saber se os católicos, vendo esta irregularidade dentro da igreja, estão livres do castigo pelos erros que vêm cometendo. O holocausto que serve para um também será para todos. Esses acontecimentos que vêm se dando em muitas partes da terra, vê que ali pouca coisa sobra, principalmente a vida. São pessoas que acham que não tem nada a pagar. A presença de Deus no coração das pessoas só se dá quando em si um verdadeiro católico procura estar sempre louvando a Deus. Bem comportado. Veja o exemplo dos pássaros. Eles não tiram suas penas para cantar para seu Criador. Os homens e mulheres deveriam fazer o mesmo. Olhe nos frutos. Se um deles estiver sem a casca, ninguém compra, e o vendedor tão logo joga fora. O mesmo procedimento irá acontecer com todos esses que vêm envergonhando até as crianças, essas que seus pais não souberam educar. Numa escola, a pessoa não vai estudar aquilo que não convém. Espera estudar só o que lhe interessa. E o estudo bíblico como fica? São muito poucos que vêm olhando para saber como se comportar diante de seu Deus. É por isso, meus filhinhos, que a alegria não é só o prazer de ver o que vocês estão vendo, um povo correndo atrás de uma bola ou em busca de uma praia para se banhar, e quando chega a noite vão para um lugar como aquele que matou dezenas de pessoas, a maioria jovens, no começo deste ano. De quem é a culpa de tudo isto? Cai nos pais, principalmente, que não souberam educar seus filhos, e em seguida nos que se dizem servidores de Cristo. Esses são aqueles que pediram para crucificarem Jesus, como agora vem acontecendo. Perderam o respeito para as coisas sagradas, não dando mais importância para o comportamento dentro da igreja. Então o que irá acontecer? Quem lá dentro estiver, não será poupado ninguém do castigo que virá. Mãe dos aflitos e Pedro II. Essa semana teve pessoas que ligaram aqui, a gente estava aqui em casa, perguntando sobre mensagens que falam que a gente não deve mais participar lá nas igrejas, né? Se tem mensagem que fala sobre isso.
Essa é uma mensagem dessas. Perderam o respeito para as coisas sagradas, não dando mais importância para o comportamento dentro da igreja. Então o que irá acontecer? Quem lá dentro estiver, não será poupado ninguém do castigo que virá. Essa é a mensagem de Mãe dos Aflitos. A Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, em 1917, antes dela aparecer, apareceu o anjo. E o que o anjo falava para as crianças? O que as crianças faziam na frente do anjo, na frente do Santíssimo que ele trouxe? Se ajoelhavam, se prostravam no chão, com todo o respeito, com toda a dignidade. E a Nossa Senhora fala aqui, perderam respeito para com as coisas sagradas. Então o que irá acontecer? Quem lá dentro estiver, não será poupado ninguém do castigo que virá. Nossa Senhora fala, a presença de Deus no coração das pessoas só se dá quando em si um verdadeiro católico procura estar sempre louvando a Deus bem comportado. Se você é um verdadeiro católico, você não pode aceitar o que está acontecendo. Como aconteceu o último escândalo agora lá no Vaticano, falando da Nossa Senhora, que ela não salva ninguém. E muitos aceitando. Se você é um verdadeiro católico, você não pode admitir isso. Ah, mas eu não posso ficar sem a missa, eu não posso ficar sem a igreja. Quem lá dentro estiver, não será poupado ninguém do castigo que virá. Essa semana eu estava vendo de novo frase de santos, assim, eu não sei se vocês conhecem, o venerável Fulton Sheen. Ele é um bispo americano, um grande sacerdote, um bispo muito inteligente e venerável agora. O que ele diz, uma frase que bem forte, mas os santos não eram fracos. Eles não usavam meias palavras. Por que hoje em dia é tão difícil achar uma pessoa santa na terra? Porque todo mundo quer agradar todo mundo. O respeito humano está acima do respeito a Deus. E os santos não eram assim. Olha uma frase forte que ele deixou escrita. Deus odeia a paz naqueles que são destinados à guerra. O que ele quer dizer com isso? Deus odeia? O que o bispo quer dizer? Deus tem um plano para cada um de nós e odeia a paz, ou seja, uma inércia, indiferença. Nesse caso, naqueles que ele havia destinado para uma missão maior. Qual é a missão do católico? É defender a Deus, é honrar a Deus. Se você é um católico desses que aceitam tudo, Deus não vai te aceitar. Porque o católico, quando a gente é batizado, a gente recebe a unção, o óleo santo, o sal, para a gente ser sal da terra, luz do mundo, para levar a verdade de Deus. Todo católico é profeta e sacerdote. A gente tem a missão de agradar a Deus, de servir a Deus, de defender as coisas de Deus. E Deus não suporta as pessoas que foram destinadas às coisas de Deus, às coisas santas, e não fazem guerra. O que é fazer uma guerra? Não é matar, é falar a verdade, é defender o que é certo. As pessoas estão indiferentes na igreja. Se você está indo na igreja ainda, porque não pode ficar sem os sacramentos, não posso ficar sem ir na igreja, você está indiferente ao que eles estão fazendo com Jesus na igreja. O escândalo, o desprezo que ele está recebendo, você está lá fazendo parte disso. Você não sente mais nada por Deus. Você vê as pessoas mal vestidas, você vê que o sacrário não está no centro, que ninguém se ajoelha, mas eu estou lá. Você não tem coração? Não tem sentimentos? Se fosse o seu pai, se fosse a casa do seu pai, e seu pai não estivesse mais na mesa, se as pessoas fizessem o que quisessem na casa dele, você estaria lá no meio da bagunça? É sinal de que você não amava o seu pai, que você não tem sentimentos por ele. Assim é na igreja. As mensagens já falavam no começo. Vocês vão ter que ter um lugar na sua casa para rezar, porque lá no meio vocês não vão poder estar mais. Chegamos nesse tempo.
E muitos estão dizendo: vocês estão errados porque vocês não têm padre. Vocês não estão ligados com Roma. Graças a Deus que não estamos ligados com Roma. Graças a Deus que Ele nos alertou através dessas mensagens. Porque senão estaríamos lá também, como filhos ingratos, que não sentem nada pelo Pai, que não está mais na igreja sendo respeitado. É disso que vocês estão sendo chamados. É isso que vocês são quando estão lá no meio. Ingratos, que não têm amor pelo Pai, que não está mais lá, que não está no altar, que não está sendo respeitado, adorado e servido como deveria ser. E os sacerdotes muito mais ingratos, muito mais traidores, porque estão levando o povo na conversa, dizendo que fica aqui, fica aqui. Vocês estão vendo o erro e ainda estão chamando os outros para lá. A presença de Deus no coração das pessoas só se dá quando em si um verdadeiro católico procura estar sempre louvando a Deus bem comportado. A Nossa Senhora dá um exemplo aqui. Olhe-os nos frutos. Se um deles estiver sem a casca, ninguém compra e o vendedor tão logo joga fora. O mesmo procedimento irá acontecer com todos esses que vêm envergonhando até as crianças, essas que seus pais não souberam educar. Pessoas que vão mal vestidas para a igreja e levam seus filhos também. Vão pagar por isso. Numa escola, a pessoa não vai estudar aquilo que não convém. Espera estudar o que lhe interessa. E o estudo bíblico, como fica? Vão para a igreja para quê? Para melhorar? Como se sai de lá pior? Sem menos fé do que entrou. Ainda vai lá para blasfemar contra Deus, falando em línguas estranhas. Mal vestidos, ainda falando língua que não sabe o que está dizendo. Ah, mas eu não posso ficar sem a missa. Eu não posso ficar sem os sacramentos. A Nossa Senhora responde a todos vocês: perderam o respeito para com as coisas sagradas, não dando mais importância para o comportamento dentro da igreja. Então o que irá acontecer? Quem lá dentro estiver, não será poupado ninguém do castigo que virá. Ninguém do castigo que virá. Olha a história dos santos, olha a história dos profetas antigamente, que eles desafiavam a Deus. Olha a história de Sansão. Eles tiraram a força dele, fizeram de tudo com ele, queriam que ele adorasse outros deuses, e ele pediu: me coloca naquelas colunas, me amarre naquela coluna e eu vou mostrar a força de Deus. Pediu a Deus novamente: me dá a força mais uma vez, só para mim mostrar para que eles reconheçam que existe um Deus só, que nós devemos servir. E ele derrubou aquelas colunas e todos os que estavam ali morreram. Sempre foi assim. Aquelas pessoas que desafiavam a Deus perderam, foram humilhadas, foram castigadas. E aqueles que estavam lá só para assistir não foram poupados também. Na história de Sansão, na história da Torre de Babel, todas as histórias bíblicas. Ou você não acredita mais nem na Bíblia? Aí não tem mais o que fazer. A Nossa Senhora fala aqui: numa escola a pessoa não vai estudar aquilo que não convém. Espera estudar só o que lhe interessa. E o estudo bíblico, como fica? Estão estudando a Bíblia? Estão vendo a vida dos santos, dos profetas, como era antigamente? Era essa água com açúcar que está hoje na igreja? Tem certeza que os santos faziam isso que estão sendo feito agora na igreja? Essa falta de respeito? E as pessoas que seguiam os santos, elas ficavam no meio da bagunça ou elas seguiam os santos de verdade? Os santos falavam, elas obedeciam. Elas seguiam os santos. Aqueles que seguiram Moisés através do Mar Vermelho, aqueles que seguiram Moisés até o fim se salvaram, e aqueles que ficaram em dúvida, que ficaram ainda provocando: onde é que está Deus, onde é que está Deus, onde é que eles estão? Essa é uma resposta também para todos vocês. Onde está o profeta, onde está a promessa? Se vocês não forem fiéis até o fim, como ele foi, como o padre Rômulo foi, como o padre Tobias foi, vocês vão ficar no caminho. Se vocês continuarem indo nas igrejas onde falta o respeito, falta tudo, falta Deus, falta o Santíssimo, falta tudo, vocês também não serão poupados. Essa é a resposta para todos aqueles que ainda têm um pouco de dúvida. Será que eu posso ir lá? Será que eu rezando em casa vai adiantar?
Eu tenho saudade do sacramento, não consigo ficar sem a comunhão. Vocês acham que está sendo fácil para Deus suportar essa humanidade incrédula, fazendo isso dentro da sua própria igreja, tirando o Santíssimo da igreja? Está sendo fácil para Deus suportar isso, mas Ele vai suportar até o dia que Deus quiser, até o dia final. Ele vai suportar esse desprezo. E o que Ele espera de nós? Que a gente seja filhos amáveis, que fiquemos com Ele. Se Ele está abandonado, se Ele foi tirado do altar, da igreja, da sua igreja, nós que somos seus filhos de verdade, não podemos estar no meio. Não podemos abandonar a Deus. Estar lá no meio como se não fizesse falta. Filhos ingratos. É isso que Deus vai chamar. Aqueles que apoiaram, aplaudiram, ficaram indiferentes com o que estão fazendo com Deus.